Oi, pessoas! Vamos continuar nosso estudo para a Biologia no Enem. Agora nós ainda continuamos a sequência sobre o assunto genética. Vamos hoje resolver questões sobre heredograma. E lembrando que são só 2 questões, mas eu fiz bem devagar, eu fiz bem explicado, num tempo bem maior do que aquele que você levaria para uma prova, mas eu precisei fazer isso para ficar bem explicadinho, tudo bom? Vamos começar. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão determina indivíduos com pelagem da cor amarela. O que isso significa? Isso significa que a cor amarela é a nossa característica dominante aqui. Entretanto, em homozigose é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Por que é importante a gente saber disso daqui? Porque se provoca a morte dos indivíduos no útero, uma vez que são genes letais, a gente tem aqui que esse indivíduo, ele não nasce. Isso vai ser muito importante ainda no decorrer dessa questão. Já o alelo recessivo azinho não é letal e determina a presença de pelos pretos, ou seja, preto aqui é a nossa característica recessiva. Com base nessas informações, considere o heredograma. Nós temos aqui o heredograma bonitinho e nós temos também uma legenda, para o caso de você não ter entendido o anunciado, né? Que a legenda ela explica muito bem também. Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores que está representado na figura pelos números 7 e 8, ou seja, esse casalzinho aqui, nascer uma fêmea de pelagem amarela representada pelo número 11, ou seja, nascer essa fêmea aqui? São 3 coisas muito importantes que estão escritas aqui nesse anunciado. Ele quer pelagem amarela, ou seja, ele quer a característica dominante. Ele quer uma fêmea, então a gente já sabe que vai ter que fazer aquela multiplicaçãozinha por um meio, uma vez que existe chances de ser homem e chances de ser mulher. Para a gente pegar só uma dessas chances, a gente tem que multiplicar por um meio. E também ele especifica aqui que é para nascer. Se é para nascer, não pode aqui ter morrido no útero. Tudo bem, gente? Então, vai ser dominante? Vai, mas vai ter que ser um dominante heterozigoto, uma vez que o homozigoto dominante, ele é letal, ele não chega a nascer. Então, são essas 3 características que eu quero. Gente, existe uma forma de fazer essa questão bem rápida, tudo bem? Uma vez que a gente vê aqui que o macho e a fêmea aqui, eles são amarelos, e se eles são amarelos, significa que eles são dominantes, e se eles tiveram um filho é porque eles nasceram, ou seja, obviamente que esse casal aqui vai ser heterozigoto, e aí você faria o cruzamento normalmente. Só que eu quero fazer aqui de outra maneira, eu quero fazer aqui mais devagar, tudo bem? Porque eu quero que você fique preparado para fazer qualquer tipo de questão, independente se tiver um alelo letal ou não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir qual é o genótipo do 7 e o genótipo do 8, sem esse nosso macetezinho aqui do útero, do gene letal. Vamos fazer do jeito que a gente teria que fazer em qualquer outra questão. Para eu descobrir 7 e 8, eu tenho que ver os antecedentes deles. No caso do 8, eu vou ver esse casalzinho aqui, 3 e 4. Olha só, 4, pelagem preta. A fêmea aqui em questão, ela tem pelagem preta, então eu sei que ela é recessiva. O macho, aqui, número 3, é amarelo, então eu sei que ele é dominante. Ele vai ser azão alguma coisa. Amanda, ele tem que ser azão azinho, porque se ele fosse azão azão, ele teria morrido. Eu sei, mas aqui a gente vai fazer a questão como se a gente não soubesse disso, tudo bem? Ele vai ser azão alguma coisa. Não sei se vai ser azão azão ou azão azinho. Como é que a gente vai descobrir se é azão azão ou azão azinho? Simples, eu olho para os filhos. Os filhos desse casal, a gente percebe, gente, que vai ter preto e vai ter amarelo também. Ou seja, eu vou ter que gerar nesse cruzamento do 3 e do 4 também a possibilidade de ter recessivos. Então, ele vai ter que ser azão azinho. Não tá entendendo? Vamos fazer aqui o cruzamento. A fêmea é azinha azinho, certo? Uma vez que ela é preta, a gente já sabe disso. E vamos fazer o cruzamento como se o macho fosse azão azão, uma das possibilidades. Nesse cruzamento, gente, a fêmea ela só gera gametas azinho e o macho só iria gerar gametas azão. Então, a única possibilidade aqui de filhotes seriam filhotes
azão, azinho. E azão, azinho são filhotes unicamente amarelos. Não teriam filhotes pretos aqui. Então, esse não pode ser o genótipo. Se a gente olhar de outro jeito, se a fêmea é azinho, azinho, o macho, azão, azinho, a gente vai ver, fazendo aqui esse cruzamento, que existe a possibilidade de filhos azão, azinho e azinho, azinho. Ou seja, existe a possibilidade de amarelos e de pretos, que é exatamente isso que acontece nesse casal aqui. Então, eu consigo determinar que o 3 é azão, azinho. Se o 3 é azão, azinho, o 4 azinho, azinho, eu tenho exatamente o genótipo dos filhos. No caso, o 8 como é amarelo e é descendente desse cruzamento aqui, a gente sabe que vai ser azão, azinho também. Então, eu consegui descobrir aqui o genótipo do 8. A gente já sabia? A gente já sabia, porque nós somos muito inteligentes. Mas a gente vai fingir aqui que a gente não sabia, tá bom? Agora vamos para o 7. O 7 vem de qual cruzamento? O 7 vem do cruzamento 1 e 2. Nós temos novamente uma fêmea, azinho, azinho, e um macho, azão, traço. Não consigo descobrir qual seria o genótipo do pai aqui nesse caso. Vamos testar de novo aqui. Se a fêmea for azinho, azinho, aqui como a gente já tem conseguido, a fêmea sendo azão, azinho, o pai sendo azão, azão, eu tenho filhos azão, azinho. A fêmea sendo azinho, azinho, o pai sendo azão, azinho, eu tenho filhos azão, azinho e azinho, azinho. No caso, eu consigo determinar qual é aqui? Não, não consigo, porque todos os filhos são amarelos. Todos os filhos aqui no caso são azão, traço, azão, traço, azão, traço. Eu não consigo determinar aqui do mesmo jeito que eu consegui determinar da última vez, que tinha azão, azinho, azinho aqui na jogada. Aqui eu não tenho, porém, olha que interessante, eu não preciso ter. Porque se a gente for olhar, gente, os cruzamentos, todos os amarelos só serão possíveis se forem azão, azinho. Não vai ter nenhum tipo, sendo esse tipo de cruzamento aqui, sempre que tiver um indivíduo recessivo aqui, não vai ter como gerar azão, azão. Então, o 7, eu sei aqui que também é heterozigoto, azão, azinho. Vamos fazer agora, finalmente, descobrimos o genótipo do 7, o genótipo do 8. E vamos fazer agora esse cruzamento para a gente ver quais as chances dessa fêmea aqui, da 11, ser pelagem amarela. Nós temos o pai azão, azinho, temos a mãe azão, azinho, e vamos fazer os cruzamentos. Aqui os gametas são iguais em ambos os casos, azão e azinho. Vamos cruzar azão com azão, vai estar azão, azão, azão com azinho, azão, azinho, azinho com azão, azão, azinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. São essas as possibilidades dos filhotes do 7 e do 8. Ótimo, mas o que é que a gente tem aqui? A gente tem pelagem amarela, ou seja, eu quero só esses casos, e eu quero também que essa filhote nasça, então não pode ser azão. Então, de todas as possíveis, o azão, azão não é possível, de todos os possíveis, para ser amarelo, de todos os possíveis, quantos possíveis eu tenho? 3. Quantos são amarelos? 2. Então, essa é a porcentagem de um filhote nascer amarelo. Nascer, ou seja, o azão, azão não entra na conta, e amarelo eu coloco em cima só os que têm fenótipo amarelo. Então, eu tenho 2/3 para nascer amarelo, e eu vou multiplicar pelo 1/2, que é o determinante da fêmea. Ou seja, 2/6, que é igual a 1/3, ou 33%, o que nos diz a letra B de bola. É do Enem 2017, também PPL. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Temos aqui o heredograma e temos a legenda do heredograma. Nós percebemos que as pessoas com anomalia, elas vão estar coradas em cinza, e as pessoas sem anomalia vão estar brancas. O indivíduo representado pelo número 10, ou seja, esse indivíduo aqui, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... Então, vamos fazer esse cálculo. Primeira coisa que a gente tem que fazer numa questão acerca de anomalia é definir se essa anomalia é dominante ou se essa anomalia é recessiva, tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso? Pessoas,
Esse heredograma, ele tem uma característica, um detalhezinho muito importante que tem na maioria dos heredogramas que caem no Enem, certo? Que faz com que você consiga definir a característica em questão. Nesse caso, a característica seria a anomalia. O que é que a gente vai procurar no heredograma, gente, para a gente conseguir definir dominância ou recessividade de uma característica? A gente vai procurar pais, ou seja, um casal que tenha um fenótipo igual entre si, porém que gere filhos, ou pelo menos um filho que seja fenotipicamente diferente. Vamos procurar isso? Pais com genótipo igual, mas com um filho diferente. Vamos ver. 1 e 2, não, são diferentes. 3 e 4, diferentes. Opa! 7 e 8, um casal geneticamente igual, porém diferente de um dos filhos, no caso aqui o 11. Gente, sempre que isso acontecer, eu posso dizer que esse casal é um heterozigoto. Esse filho é recessivo e, portanto, a característica é recessiva. Amanda, como assim? Eu não tô entendendo porque você conseguiu definir isso. Vamos estudar aqui, ó. Pais iguais entre si, com filhos diferentes. Como é que eu tenho pais iguais? Vamos ver as probabilidades, vamos ver os casos de pais iguais. Eu tenho azão, azinho, ou melhor, azão, 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 azinho, azão, azinho, e azinho, 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 azinho. Os dois pais homozigotos dominantes, os dois pais heterozigotos e os dois pais homozigotos recessivos. Vamos ver aqui quais desses casos aqui eu posso ter um filho diferente. Ó, gente, aqui nesse caso, todos os gametas vão ser azão-azão. Todos os casos, ou seja, todos os filhos serão azão-azão. Pais iguais, beleza. Porém, o filho igual também, então não se encaixa. Vamos ver aqui o terceiro caso. Do mesmo jeito, todos os gametas serão iguais. Azinho, 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 azinho. Então, todos os filhos só poderão ser recessivos também. Pais iguais, ok. Porém, filho diferente. Isso não cabe. Esse caso aqui, ambos os pais heterozigotos. Aqui eu tenho gametas dos dois tipos, em ambos os casos. E eu tenho essas probabilidades aqui de filhos. Ou seja, eu tenho aqui a probabilidade de pais geneticamente dominantes gerando um filho recessivo, ou seja, pais iguais entre si, gerando filhos diferentes. Esse, portanto, é o único caso possível para esse cruzamento em questão. Ou seja, o que é que eu consegui fazer aqui? Eu consegui definir a característica da anomalia. Partindo do princípio que eu consegui definir a anomalia, eu vou ver agora qual a probabilidade do indivíduo 10 ser portador desse alelo. No caso, agora eu sei que é o alelo recessivo. A gente sabe que os pais do 10, eles são heterozigotos. Então, o 10, ele vai entrar dentro dessa probabilidade aqui. Qual a probabilidade do 10 ter um azinho dentro do seu gene? 3? Não, olha só. Gente, partindo do princípio que o 10, ele já nasceu, o 10 já está representado no heredograma, e o 10 está aqui como um homem sem anomalia, eu posso definir que o 10 não vai ser azinho, azinho. Então, o 10, ele não expressa anomalia, melhor dizendo, mas ele pode ser portador dela, como sendo também heterozigoto. Então, o que eu quero aqui é saber quais as chances do 10 ser heterozigoto. Ou seja, eu tenho aqui, partindo do princípio que ele não é recessivo, ele pode ser de 3 formas diferentes, sendo que apenas 2 delas ele é portador, ou seja, 2/3 de chance desse rapaz ser portador. 2/3 de chance aqui nós temos sinônimo de 67%, item D para essa questão. Bom, foram essas as questões. Foram poucas questões, mas a gente conseguiu explorar todo o conteúdo dentro delas. Como eu disse, eu fui bem devagar, eu fiz mais etapas do que o necessário. Na hora da prova, você vai fazer isso de maneira bem mais rápida, bem mais ágil e vai com certeza gabaritar. Tudo bem? Então, até a próxima semana com a nova temática.